Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Vamos começar com uma ideia bem forte. Em 2025, a gente descobriu que a internet, sabe, essa coisa que a gente acha que é super sólida, super robusta, na verdade, ela é feita de vidro. E nesse ano, a gente começou a ver as primeiras trincas aparecendo por toda parte. E olha, essas trincas custam caro. Custam muito caro. Dá uma olhada nesse número. 10,22 milhões de dólares. Esse foi o custo médio de uma única invasão de dados lá nos Estados Unidos em 2025. É um aumento de 9% em só um ano. O que isso quer dizer? Que os ataques não só estão acontecendo mais, como estão ficando bem mais destrutivos. E o prejuízo não é só dinheiro na planilha de uma empresa, não. A coisa vai muito além. Estamos falando de serviços essenciais para o nosso dia a dia. Metade, isso mesmo, 50% dos setores vitais, pensa em fábricas, hospitais, redes de energia, foram alvo de ransomware, ou seja, a fragilidade digital vira um problema bem real, que afeta a vida de todo mundo. Para a gente entender como a situação chegou nesse ponto, vamos imaginar uma fileira de dominós caindo, um derrubando o outro. O primeiro dominó a tombar é o da confiança. Porque, quando um gigante da tecnologia tropeça, o mundo inteiro sente o chão tremer. E a primeira grande rachadura apareceu num lugar que a gente achava que era uma fortaleza, o Google. Mas atenção ao detalhe, o problema não foi direto no Gmail, mas sim num parceiro deles, um banco de dados da Salesforce que eles usavam. Essa brecha, que foi obra de um grupo hacker chamado Shiny Hunters, vazou contatos de negócios e, a partir daí, começou um efeito cascata. Agora, tenta imaginar a escala disso. Não estamos falando de algumas continhas, não. A recomendação para trocar a senha foi para 2,5 bilhões de usuários do Gmail. Gente, isso é quase 1/3 de todo mundo que está conectado à internet no planeta. Fica claro como uma falha num sistema parceiro pode colocar um ecossistema global inteirinho em risco. E como é que eles conseguiram essa proeza? A porta de entrada foi uma técnica chamada phishing. Pensa assim, é um tipo de engenharia social, mas em vez de usar aqueles e-mails falsos, os criminosos usam a voz, ligam para os funcionários para manipular, enganar e conseguir acesso. É uma tática que explora o nosso ponto mais fraco, a confiança humana. E isso tudo levanta uma questão fundamental. Pensa bem, se a camada de dados que é protegida por um monstro como o Google já é vulnerável a uma simples ligação, o que acontece quando a base de tudo, a própria estrutura física da internet, começa a falhar? Essa pergunta nos leva direto para o segundo dominó, a infraestrutura. E com ela um perigo enorme que tem um nome técnico ponto único de falha. É aquela velha história de colocar todos os ovos na mesma cesta. Quando a gente centraliza demais os serviços em poucas empresas, o risco para o sistema inteiro fica gigante. E esse slide aqui mostra o problema de um jeito perfeito. Pense em empresas como a Cloudflare como se fossem o sistema nervoso central da internet. Um monte de serviços que a gente usa todo dia, tipo X, Shopify, até o ChatGPT, tudo depende deles. Aí já viu, né? Se a Cloudflare tem um problema, milhões de sites e aplicativos caem junto. E não é pouca coisa não, viu? Em novembro e dezembro de 2025, uma série de apagões na Cloudflare mostrou o tamanho do estrago. 20%. 1/5 de todo o tráfego da internet mundial passa por eles. Uma falha lá não é uma marolinha, é um tsunami digital. Causa o que a gente chama de falha em cascata e simplesmente para a economia digital por horas a fio. Ok, vamos dar uma respirada aqui rapidinho. Se essa análise sobre como a nossa internet é frágil está fazendo sentido, por favor compartilhem o canal e não esqueçam de dar o like. Isso ajuda a gente demais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Valeu? Agora vamos para o nosso terceiro dominó. E é aqui que a coisa fica ainda mais palpável. A gente sai do mundo dos códigos e dos bugs para entrar no mundo físico. Porque toda essa nossa realidade digital depende de uma espinha dorsal muito real, muito física e, como a gente descobriu, extremamente vulnerável. Dá uma olhada nesse mapa. Ele mostra exatamente onde o bicho pega. Estamos falando dos cabos submarinos. Aumentam muito o número de incidentes suspeitos de sabotagem, principalmente em áreas de tensão geopolítica como o Mar Báltico e perto de Taiwan. E a tática, muitas vezes, é até simples. Navios que, sem querer, arrastam suas âncoras e cortam os cabos. Fica difícil provar que foi de propósito. E por que isso é tão grave? Porque 99% de todo o tráfego de dados entre os continentes passa por essa rede de cabos. Praticamente tudo. Cortar um cabo não é um probleminha, é uma interrupção gigantesca. E para consertar um problemão, leva semanas, custa milhões, é uma vulnerabilidade absurda. E é aqui que a coisa para de ser uma notícia distante e vira um problema nosso, de verdade.
Quando a estrutura que segura o mundo digital está em risco, a ameaça chega no nosso bolso, no nosso celular. Aqui no Brasil, essa ameaça ficou bem pessoal com a evolução de malwares super sofisticados que atacam o Pix. Pois é, o sistema de pagamento que todo mundo usa hoje em dia. Versões como o Pix Pirate e o GoatRat foram criados especificamente para explorar o Pix. A genialidade do mal desses ataques está no mecanismo chamado ATS, que significa Sistema de Transferência Automática. Olha que esperto! O malware se aproveita das ferramentas de acessibilidade do Android, sabe aquelas feitas para ajudar pessoas com alguma deficiência, para fazer as transferências sozinho, passando por cima de senha, de confirmação, de tudo. E o tamanho do problema aqui na nossa região é assustador. A taxa de ataques de malware financeiro em celulares na América Latina é 3 vezes maior que a média do resto do mundo. Não é um pouquinho maior, é 3 vezes. Agora pensa que o Pix movimenta mais de R$ 1 trilhão por mês. Imagina o tamanho do prêmio que os criminosos estão de olho. Então, aqui está o pulo do gato. Nada disso é um caso isolado. A brecha no Google, o apagão da Cloudflare, os cabos cortados, o malware do Pix, são todos sintomas da mesma doença. São só rachaduras diferentes se espalhando pelo mesmo painel de vidro. Esse diagrama amarra tudo de um jeito perfeito. Um bug num provedor, um cabo cortado por causa de política, uma brecha de segurança numa gigante da tecnologia e um vírus focado em fraude. No fim das contas, a raiz do problema é a mesma. Está tudo tão conectado, tão interligado, que a gente acaba dependendo de pouquíssimos pontos. Se um deles falha, já é. E se a gente olhar para o futuro, a coisa não parece que vai ficar mais fácil não, viu? Relatórios de consultorias como Gartner e Deloitte mostram que a inteligência artificial, que é incrível, também está virando uma arma para criar ataques muito mais inteligentes. E para piorar, tá faltando gente qualificada no mercado para nos defender. Aquela ideia de, isso nunca vai acontecer comigo, acabou. Não dá mais para pensar assim. A estratégia tem que mudar. Em vez de apagar incêndio, a gente precisa construir uma resiliência proativa, e ela se baseia em 3 pilares. Primeiro, diversificar para não depender de uma empresa só. Segundo, monitorar o tempo todo para prever problemas. E terceiro, o básico, bem feito, a tal da higiene digital, com senhas fortes e autenticação em 2 fatores. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que na verdade é o começo de tudo. Uma pergunta que cada um de nós e cada empresa deveria se fazer. Olhando para a sua vida digital, para o seu negócio, qual é o seu ponto único de falha? Onde é que está o seu vidro prestes a trincar? E você, o que acha dessa fragilidade toda da nossa infraestrutura digital? Acha que a gente está preparado para o que vem pela frente? Dê sua opinião nos comentários.